Existe alguma coisa em você que precisa de mudança, que precisa de transformação? Algo no seu coração, na sua mente, que precisam ser purificadas pelo Espírito Santo de Deus. Como é possível nós nos libertarmos de vícios, de pecados, vencermos tendências para o mal, para o pecado? Hoje nós veremos na Palavra de Deus a história e o testemunho de uma pessoa que conseguiu vencer um pecado que havia no seu coração. Vamos estudar. A sua história se encontra em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. O título diz: Zaqueu, o publicano. Publicano eram os cobradores de impostos no tempo de Jesus. O primeiro verso diz: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Aliás, quando nós estudamos a vida de Jesus, é muito notável nós vermos que ele dedicava muito tempo, aliás, o tempo dele ele dedicava com as pessoas fora dos muros da igreja. E é algo muito interessante a ser pensado e refletido por nós, e eu vou explicar o porquê. Muitas pessoas não iam aos templos, não iam às igrejas, porque se sentiam olhadas de torto, de banda pelas pessoas. Você imagina o preconceito que havia naquele tempo para com as pessoas que eram prostitutas, pessoas que eram ladrões, pessoas que tinham uma fama independente do seu pecado. As pessoas olhavam para elas como indignas de comparecerem na casa de Deus, nos templos, nas igrejas. Nós sabemos que hoje também não é tão diferente. As pessoas têm um pensamento errôneo e equivocado de que a igreja é um lugar para santos, de que a igreja é um local de pessoas corretas, pessoas que não erram. E é um grande erro pensar dessa forma, porque assim como um hospital ele funciona para receber emergências, pessoas que estão doentes, pessoas que necessitam de cuidados médicos, assim é a igreja. É um local que foi feito para receber, acolher e tratar pecadores, pessoas que precisam do cuidado e da atenção de Deus para que elas possam ter a vida restaurada. Você entendeu? Lugar de doente, no hospital. Lugar de pecadores é na igreja. Então, se lá existem pessoas que te magoaram, pessoas que você olha e vê que são indignas de estarem lá, na verdade, são essas pessoas que precisam estar na igreja. Aliás, você precisa ir, porque lá está o médico dos médicos da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito, que é o Senhor Jesus. E você precisa olhar com compaixão para essas pessoas, assim como você deseja que olhem com compaixão para você e para com seus pecados, que provavelmente podem não ser os mesmos pecados dessas pessoas que já te magoaram, te machucaram, ou que você olha como escândalo dentro da igreja. Mas você tem os seus pecados e eu tenho os meus. E os nossos pecados nos tornam igualmente indignos do perdão e da graça de Deus, mas louvado seja Jesus, porque ainda assim, embora não mereçamos, Ele nos oferece a sua graça e o seu perdão para um recomeço. Sempre existe e sempre existirá um recomeço enquanto houver vida. Você percebe que todos estamos no mesmo barco, embora tenhamos pecados diferentes, eu e você que me assiste, nós estamos no mesmo barco. Somos igualmente carentes da graça e do perdão de Jesus. Ainda que você não seja uma prostituta, ainda que você não seja um ladrão, ainda que você não seja um invejoso, ainda que você não seja um assassino, você percebe? Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós precisamos do perdão e da graça de Jesus para sermos salvos. O engano é nós nos considerarmos por não sermos assassinos, adúlteros, invejosos, ladrões, nos considerar mais dignos do que essas pessoas da presença de Deus e do perdão de Deus. Mas isso não é verdade. Aos olhos de Deus, pecado
é pecado. Vamos passar para o próximo versículo, versículo 2, que diz: Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ou seja, ele era o chefe dos cobradores de impostos, que naquele tempo eram muito corruptos. Se as pessoas deviam um tanto de dinheiro, eles cobravam um tanto e meio, ou 2 tantos, ou 3 tantos. Eles sempre superfaturavam a dívida das pessoas e cobravam, sempre pegavam mais do que lhes era devido. Vai prestando atenção. Versículo 3. Procurava ver quem era Jesus. Ao entender da história, Zaqueu era um cobrador de impostos, o líder, aliás, que liderava essa corrupção de extorquir do povo mais do que lhe era devido. E ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele havia ouvido falar sobre as palavras de Jesus, o comportamento de Jesus, as atitudes de Jesus. Isso já estava mexendo no seu coração e na sua mente, porque é impossível ouvir sobre Jesus, sobre suas histórias, e a gente não refletir sobre comparar como é Jesus e como é a minha vida, o contraste que existe entre o caráter de Jesus e o meu caráter. E isso nos faz pensarmos em tantas coisas. Por isso é tão importante ler, estudar e refletir sobre as histórias da vida do Senhor Jesus. E então diz que ele procurava ver quem era Jesus, porque Jesus estaria passando por ali, se lembra? E então, mas ele não podia por causa da multidão, tinha muita gente. E por ser ele de pequena estatura, Zaqueu era pequeno. E isso dificultou ele de ver Jesus, porque tinha uma multidão ali junto com Jesus. O que ele fez? Vai escutando, versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Jesus ia passar por ali. Ele subiu numa árvore e lá de cima ele ficou avistando para ele ver quem que era esse Jesus que ele tanto havia ouvido falar, sobre seus gestos de amor, de compaixão, de bondade, sobre as pessoas que ele havia estendido a mão, dado esperança, devolvido a visão, multiplicado alimento, curado, ressuscitado. Ele queria ver quem era esse Jesus. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima, porque Jesus sabia exatamente onde estava Zaqueu. Talvez eu esteja falando para você, para alguém que pensa que Deus não vê você mais. Porque você é um ladrão, porque você é uma prostituta, porque você sente inveja, porque você matou alguém, porque você fez alguma coisa horrível, porque você trapaceou. Eu não estou aqui para expor pecados, porque eu tenho tantos pecados quanto você também tem. A questão é que, às vezes, por nós nos sentirmos tão sujos nas nossas transgressões e pecados, nós corremos o risco de cair na tentação de pensar de que Deus não mais nos enxerga, não mais nos vê, não olha para nós, que tem vergonha de nós. Mas eu digo para vocês, a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus foi capaz de dar o seu dom supremo, o seu único Filho, para morrer por todos nós, pecadores, significa que nós, embora pecadores e sujos, e indignos da graça e do perdão de Jesus, nós temos sobre nós os olhos atentos de um Deus que está disposto a dar tudo. O seu mais precioso e valoroso Filho até Ele deu, para poder nos resgatar e nos salvar das nossas transgressões. Deus detém e mantém o seu olhar sobre todos nós, e nunca duvide dessa graça. Deus vê você. Se lembra que Jesus estava passando e sabia exatamente aonde estava Zaqueu, que estava no alto da árvore. Ele viu Zaqueu antes de chegar naquele lugar.
Deus, ele te via antes de você nascer. Deus, ele te via e continua te vendo. E ele tem uma atenção toda especial sobre a sua vida. E ele quer mudar a sua vida, assim como Jesus quis e entrou na vida de Zaqueu para poder mudar a sua vida. Jesus é um especialista em mudar e transformar vidas tristes, amargas, cheias de pecado, em uma vida de perdão, de abundância, de luz e de transformação. Você deseja transformação na sua vida? Você cansou de ser quem você é e você quer evoluir, crescer como pessoa, como marido, como funcionário, como filho, como esposa, como namorado, namorada, como um servo de Deus. Você quer crescer, você quer transformação, você quer ir além do que você tem sido até então. Jesus pode fazer isso na minha e na sua vida, se nós assim o permitirmos. Ele está olhando para você, ele está olhando para mim. Mas ele precisa da nossa licença, da nossa permissão. Vamos continuar a história de Zaqueu e ver o desenrolar da história de um homem que extorquia, roubava das pessoas, mas que ao conhecer a história de Jesus, se sentiu incomodado, alguma coisa falava no seu coração e na sua mente, que ele precisava mudar, que ele precisava de transformação no coração. E ele foi ver quem era Jesus. Jesus olhou para cima e disse para Zaqueu, ainda no versículo 5, Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em sua casa. Jesus se ofereceu para poder ir e ficar na casa de Zaqueu. E olha o burbúrio que aconteceu nessa ocasião, nessa situação. Lá no versículo 6 diz assim, ele desceu a toda pressa, depressa, porque ele queria estar com Jesus. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Jesus disse que iria à sua casa e ele prontamente desceu, cheio de alegria, porque queria recebê-lo. Olha a alegria. A gente vê em Zaqueu o desejo de transformação. Às vezes você pode olhar, e nós olhamos como humanos apenas para o exterior. E talvez nós não damos tanto crédito para algumas pessoas e a gente olha apenas os seus fracassos, apenas o seu passado e a gente acha que aquela pessoa vai ser aquilo o resto da vida. Eu imagino que todas as pessoas contemporâneas de Zaqueu pensavam que ele seria aquele ladrão que extorquia do pobre até morrer. Só que Jesus olhava para ele assim como ele olha para você e assim como ele olha para mim. Além das nossas aparências, ele olha o nosso coração e o desejo que nós temos de sermos melhores. Ainda que você não tenha conseguido vencer, ainda que você tenha fracassado e falhado tanto, talvez em vício de bebida, vício de drogas, independente se é prostituição, qual pecado seja, ainda que você tenha fracassado muito, Jesus vê o seu desejo de querer vencer. Assim como Jesus viu o desejo de Zaqueu de querer vencer, embora para os demais ele era apenas um ladrão e que morreria ladrão. Vamos adiante na história. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Se lembra do que nós já comentamos? O hospital é lugar de doente, a igreja é lugar de pecadores, de gente perdida, que precisa de um salvador para serem transformadas e salvas. As pessoas parecem que se esquecem disso. Nós às vezes nos esquecemos e julgamos tão erroneamente as pessoas, ao invés de acolhê-las, de abraçá-las, de incentivá-las a querer se apegar a Deus e mudar de vida, terem uma vida em paz com Deus, perto de Deus. Nós parece que chutamos essas pessoas para mais distante de Deus ainda, um lugar onde elas jamais poderão encontrar libertação para as suas vidas. Você entendeu? Precisamos ter o olhar para as pessoas que precisam de ajuda para vencerem os seus pecados,
Assim como Jesus tinha esse olhar de enxergar alguém que queria vencer, alguém que tinha desejo de transformação. Mais adiante, no versículo 8, diz que, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Olha o que ele disse para Jesus. O Espírito Santo já estava, desde a primeira vez que ele ouviu sobre a vida de Jesus, estava incomodando ele, e ele sentiu um desejo de mudar, porque ele via que o jeito de Jesus viver era tão diferente do seu. E o jeito de Jesus viver era algo tão bom para Jesus e para as pessoas que o rodeavam. E o jeito dele, Zaqueu, viver era um jeito que oprimia e causava sofrimento, dor e fome nas pessoas. E ele começou a sentir vergonha do seu pecado. Você sabe o que é arrependimento? O arrependimento de um pecado acontece quando nós sentimos tristeza pelo que nós pensamos, sentimos ou fazemos que é errado, que é ruim, que é desaprovado por Deus. O arrependimento é a tristeza pelo pecado. Então você entende. Zaqueu estava passando por uma fase de arrependimento e agora ele exterioriza, confirmando que realmente o que ele vivenciou e experienciou foi o verdadeiro arrependimento. Por quê? Se o arrependimento parar na tristeza pelo pecado e depois você continua fazendo, não foi o arrependimento completo ou sincero. Quando o arrependimento causa uma tristeza pelo pecado e que ocasiona uma mudança de vida, uma transformação, esse foi o arrependimento verdadeiro. E vamos ver o que aconteceu com Zaqueu. Lembra que ele roubava? Ele disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Você percebe que Jesus não precisou expor Zaqueu? Zaqueu, você é um ladrão. Zaqueu, você precisa de mim. Zaqueu, você precisa se arrepender dos seus pecados. Jesus não levantou um dedo acusador na cara de Zaqueu. Jesus simplesmente foi Jesus. Jesus simplesmente fez o certo, amava, tinha compaixão, levava alegria, alívio e esperança para as pessoas, diferente de Zaqueu. E isso constrangeu Zaqueu de tal forma que ele quis mudar, ele percebeu que estava errado. Às vezes, a melhor forma de você mostrar o verdadeiro caminho para alguém não é você confrontá-la, mas é você mostrar pelo seu exemplo e testemunho que existe um jeito pacífico, em paz com Deus, em harmonia com Deus, melhor de se viver do que a forma com que essa pessoa que está praticando algo errado, pecaminoso, está vivendo. Você percebe? O testemunho de Jesus constrangeu a vida errada que Zaqueu levava. E ele disse que se ele tivesse roubado, ia devolver 4 vezes mais. Ele estava querendo se acertar com as pessoas que ele tinha algum problema. Você percebe? Se nós temos alguma coisa para resolver com alguém, nós temos que ir até essa pessoa e se acertar com ela. Eu sei que não é fácil a gente dizer. São palavras difíceis de serem ditas. Eu errei. Eu pequei. Eu fiz você sofrer porque eu queria. Não é dando desculpa de que eu não tive a intenção. Eu tive sim a intenção de te fazer sofrer, mas eu enxerguei que eu estava errado. Você me perdoa? Eu quero ter um relacionamento com você e com Deus diferente a partir de hoje. Louvado seja Deus. Para algumas pessoas isso pode ser fraqueza. Reconhecer falhas e defeitos de caráter pode parecer uma fraqueza, mas para Deus é um testemunho de força moral, espiritual e de caráter muito grande. São poucas pessoas que têm essa ousadia. Zaqueu teve.
Ele teve a ousadia de bater na porta de pessoas que ele extorquiu e roubou tão vergonhosamente durante tanto tempo para dizer: eu errei, eu pequei contra você, toma aqui de volta 4 vezes mais o que eu roubei de você. Tinha que ter muita cara e coragem para fazer isso? Tinha. E ele teve. Porque ele entendeu que se diminuir, se humilhar aqui na terra, com o propósito de servir a Deus e fazer a vontade de Deus, é a única forma de acumular tesouros e riquezas no céu. Você percebe? Quando nós nos fazemos pequenos aqui, é que nós nos fazemos grandes no reino do céu. Não é assim, tudo é o contrário no reino do céu daqui da terra. No reino do céu, o maior não é quem é servido, é quem serve, não é assim? É esse mesmo princípio. Aqui continua dizendo no versículo 9, então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é um filho de Abraão. Jesus disse que ele foi perdoado, ele foi salvo. Você percebe? Não existe jeito de sermos salvos por Jesus sem primeiro nós reconhecermos o nosso pecado e nos achegarmos até a Jesus para Ele, como o nosso Salvador, nos transformar e nos fazermos salvos nele. Versículo 10. Porque o Filho do Homem, preste atenção no que eu vou ler, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Santos não precisam de um Salvador, mas pecadores perdidos que precisam de transformação precisam de um Salvador, precisam de Jesus. Se você é um pecador que carece de um Salvador, é o Senhor Jesus. Clame por esse Salvador e Ele vai te dar o poder que Ele deu para Zaqueu, para você vencer os seus pecados e você ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa cristã, uma pessoa melhor, que abençoa por onde você passa, ao invés de levar maldição. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa completar na mente e coração cada ponto que não ficou bem esclarecido. Que bom que você veio mais uma vez assistir o nosso vídeo. Que Jesus possa ter falado poderosamente ao seu coração e que, se você sentir desejo, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama. Que você possa se inscrever em nosso canal, caso você ainda não tenha se inscrito, ative o sininho para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos, compartilhe, comente para você fortalecer o nosso canal, para que ele alcance mais e mais pessoas com as palavras de esperança do nosso Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.